Hoje, terminando o mês de agosto, e que também é o mês da juventude, a nossa convenção, eu quero terminar com uma reflexão para toda a igreja, mas muito especialmente para os jovens. Eu quero falar sobre escolhas. Falar sobre escolha como que a escolha que nós fazemos hoje molda o nosso amanhã. As escolhas que nós fazemos no dia de hoje, elas terão um impacto profundo no nosso amanhã. E eu quero te convidar a comigo abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. Capítulo 14 de Provérbios, a partir do versículo 12. Provérbios 14, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor Deus: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Continue iluminando-nos a compreensão e a aplicar essas verdades nos nossos corações. A palavra do Senhor, uma vez mais, nos alerta sobre o cuidado necessário com a nossa ação e a nossa omissão. Algo bastante importante é que um pensador do primeiro século da fé cristã escreveu assim: toda ação é uma escolha e toda omissão também é uma escolha. Não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas também responsáveis pelo que deixamos de fazer. Escreva aí no seu coração: não somos responsáveis só por aquilo que fazemos, mas também seremos responsáveis por aquilo que deixamos de fazer. Então, de onde ele tira essa premissa? Esta premissa é aquilo que o apóstolo Tiago, ele vai escrever na sua carta no capítulo 4 e versículo 17. E o Tiago diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Repare, algo bastante importante é que as nossas escolhas, elas podem e vão definir aonde nós vamos chegar. É por isso que todo o caminho não leva a Deus. É por isso que todo o caminho não leva ao céu. Porque, repara, se todo o caminho levasse ao céu, todos poderiam estar dispostos a viver como quisessem e, no final das contas, iria para o céu. Ou seja, não teria nenhum tipo de implicação direta nas escolhas e nas opções que fizessem na vida, quando que o final de todo o caminho daria em Deus. Só que essa não é a verdade. Todo o caminho não leva a Deus. E todas as escolhas têm a sua própria consequência. Então o que nós vemos aqui é que o sábio escritor de Provérbios, ele nos ajuda a entender que não é o que acontece conosco que determina
aonde nós vamos parar, ou seja, não é o que acontece conosco que determina o nosso destino, mas sim como escolhemos responder às situações que surgem na nossa vida. Sabe, nossas escolhas podem nos levar para perto de Deus ou para muito longe de Deus. Então isso precisa estar na nossa mente quanto à forma de viver a nossa fé, quanto à forma de nos relacionar com a nossa igreja local, quanto à forma de nos relacionar com a palavra do Senhor, quanto à forma de nós relacionarmos com o Senhor Deus, sabendo que tudo que nós escolhemos vai implicar profundamente no final. Por isso mesmo, repara que o sábio escritor de Provérbios, ele faz, na verdade, ele usa uma metáfora para chamar a nossa consciência a um exercício leal de pensamento, porque ele diz assim: há caminhos. Ele usa essa metáfora de jornada e caminho para nos advertir quanto a nós avaliarmos as nossas próprias escolhas e avaliarmos por nós mesmos as consequências delas. E isso faz com que a gente vive a nossa vida sem nenhum tipo de preocupação, porque conquanto eu estou me sentindo bem, conquanto isso me faz feliz, conquanto eu estou me realizado, ou seja, eu já chego à conclusão e à consequência da escolha que eu fiz a partir da minha própria satisfação, está tudo muito bem. Só que o texto que nós acabamos de ler nesta noite nos encoraja a pensar diferente. Sabe, o que o texto nos ajuda aqui é que há caminhos que não são caminhos, porque todo caminho que final é a morte, em consequência, não é um caminho que para nós deve ser opção, porque nós queremos a vida, porque o nosso Cristo é vida. Então todo o caminho que pressupõe no final a morte não é feito para os filhos de Deus. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, é muito importante, é que nós precisamos levar em devida conta a consideração das consequências dos caminhos que nós tomamos, porque não somos nós que haveremos de, no final, avaliar e atribuir recompensa ou julgará o resultado do caminho que a gente faz, mas isso compete a Deus. Então, viver a sua vida hoje achando que vale a pena satisfazer os meus anseios e desejos e simplesmente em torno de mim mesmo avaliar uma consequência desses anseios. Tem pessoas que falam, né? Por exemplo, eu vou comer mesmo e depois eu tomo remédio. Para aqueles que têm problema com a comida, lógico. Ou seja, ele come e ele mesmo avalia a consequência da sua comida, dizendo que a solução é tomar remédio. Só que isso não vai lhe salvar no final das contas. Esses que vos falam, há muito tempo também pensava assim. E hoje alguém falou para mim: pastor, como é que você lida com isso? Eu falei: eu tenho um kit especial que há muito tempo já me ofereceram, mas eu agora estou vendo, de certa forma, os benefícios desses kits. Rúbius, pode ficar em paz, que eu virei para o meu lugar. Mas eu vou sair de novo, Rúbius, porque o kit é medicina, exercício físico e alimentação. Isso regula a porcentagem de açúcar no sangue e faz com que você viva mais. Eu não posso me avaliar a mim mesmo e julgar que as consequências dos meus atos valem simplesmente pelo meu ou para o meu reconhecimento. Isso é perigoso. E falando da nossa fé cristã, se torna mais perigoso ainda achar que eu vivo a minha fé do jeito que eu vivo, porque ninguém tem nada a ver com isso. Sou eu mesmo.
Isso é perigoso também, muito perigoso, porque simplesmente nos faz andar pelo caminho errado. Olha só o que o texto diz, que há caminho que nos leva à morte. Isso quer dizer que há um caminho padrão para aqueles que esperam em Deus. Se o sábio começa dizendo que há caminhos que levam à morte, é porque na proporção deste caminho que leva à morte, há um outro que para Deus é padrão e que leva à vida. Então você precisa escrever: eu preciso tomar cuidado com meus caminhos, porque eles podem me levar para bem distante de Deus. Então eu preciso buscar a sabedoria em Deus para andar no caminho que me leva a Ele. O caminho que conduz à vida é um caminho comprometido com Jesus. O caminho que pressupõe sucesso é um caminho comprometido com a ética, com princípios da palavra do Senhor Deus. É um caminho de autonegação, é um caminho de tomar a cruz e carregar todos os dias, é um caminho de olhar para Jesus e ter no nosso coração que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Alguém disse que a vida é uma série de escolhas constantes, e escolher Cristo é uma das escolhas mais importantes que podemos fazer. Por quê? Porque todas as escolhas que não tiver Cristo, não leva-nos para Cristo. Há muito tempo eu assisti um filme, muito tempo. Agora não está nem dando para a gente assistir filme, e também não está tendo muito filme que presta não. Há muito tempo atrás assisti um filme, e numa das cenas, acho que eu já contei isso, a Rebeca Nolasco, que gosta de filme, já deve estar antenada. Numa das cenas surgiu um andarilho. E o andarilho estava caminhando sem destino, sem nenhum propósito de vida, estava andando. E num determinado lugar, ele parou e encontrou um gato. E o gato perguntou para ele: para onde você vai? Aí ele falou: estou andando. Então o gato falou: pô, então qualquer caminho serve. Se você não tem um propósito, não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Só que quando se fala da fé cristã, esta verdade é inadequada. Esta verdade é inadequada por quê? Porque nós sabemos aonde nós queremos ir. Nós queremos ir para o nosso Senhor. Nós queremos estar com o nosso Senhor. E algo bastante importante, escreva no seu coração: a ideia do céu não é sua nem minha, é de Deus. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? Se a ideia é de Deus, é da forma de Deus que tem que ir. Não é da minha forma. Hoje, na nossa cultura, as pessoas, elas batalham para simplesmente uma realização pessoal, o favor totalmente delas. Todo relacionamento que elas reconhecem, o final dele são elas mesmas. Só que com Deus e o céu não é assim. Com Deus no céu a caminhada é de Deus para Deus por meio de Deus. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com Ele. Por isso, precisamos cuidar do caminho que nós estamos fazendo. Então, a importância de nós olharmos para o caminho é tão necessário que Deus faz questão de repetir por 2 vezes este texto ex verbos dele. Ou seja, ele pega o mesmo texto, repete por 2 vezes em capítulos diferentes, para fazer o quê? Para chamar nossa atenção. Dizem os estudiosos da pedagogia que um dos métodos de aprendizagem eficaz é o quê? A repetição. Eu costumo dizer, Deus repete, na verdade, Ele nos deu 2 ouvidos para nós ouvirmos mais. Então ele escreve no 15, no 14, 12, mas ele vai escrever novamente no 16, 25. Há caminhos que as pessoas consideram corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Jesus está querendo chamar a nossa atenção, e eu quero exatamente pensar com os irmãos 3 implicações deste provérbios para a nossa vida hoje.
3 implicações deste provérbio para a nossa vida hoje. Primeiro, é que as aparências enganam. As aparências enganam. Olha só o que o texto vai dizer, o versículo 12, o capítulo 14, ele diz que há caminhos que as pessoas consideram corretos, mas que acabam levando à morte. As aparências enganam por quê? Porque tem caminho enganando muita gente. E repara algo bastante importante, o escritor coloca caminho no plural. Ele começa dizendo que há caminhos, identificando, meu irmão, a diversidade de escolhas e opções que nós fazemos durante o nosso tempo de vida, que achamos ser corretos, mas que podem nos levar à morte. Ou seja, o caminho que gera a morte. Por que o caminho vai gerar a morte? Porque nós somos reféns dos caminhos que decidimos andar. Nós nos tornamos refém da escolha ou das escolhas que nós fazemos na nossa vida e no tempo chamado hoje. Meu irmão, repara que qualquer caminho que leva à morte é um caminho de fracasso. E qualquer ser humano que faz a opção de andar neste caminho, ou seja, caminho com a ausência de Deus e seus princípios, é um caminho simplesmente que leva-nos a viver oposto daquilo que Deus considera como caminho de vida, caminho de morte. Aqueles que, por suas próprias escolhas, vivam uma vida morta, ou seja, vivam e veem uma vida simplesmente a limite da sua própria cegueira. É aquilo que acontece na vida do homem sem Deus. E isto é bastante importante, porque a segurança do caminho e do destino proposto por este caminho, meus irmãos, não é ou não está aplicado exatamente naquilo que nós vemos inicialmente como prazeroso do caminho. Repara o que o texto de Mateus 7, 14 e 13 vai dizer. Entrem pela porta estreita. Ele começa fazendo uma afirmativa que a opção do caminho e da porta para nós é estreita. E o caminho estreito não é aprazível a ninguém inicialmente. Quem gosta aqui de viver anulando a si mesmo em prol de Cristo e do irmão do lado? Difícil. Sabe que poucos manifestam o regozijo e a alegria quando a graça de Deus atinge uma pessoa e a eleva a um estágio superior a dos nossos. Ou seja, se alegrar com a alegria do outro. Chorar com as tristezas do outro incentiva mais pessoa, porque nivela. Mas alegrar Rúbios com o sucesso do outro é só para um cristão verdadeiro, que sabe que a realização dele está em Cristo e não em circunstâncias. Agora, ele continua dizendo, pois larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição. Ou seja, o caminho de autorrealização, o caminho de viver, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, se houver uma vaguinha, eu no quarto ainda. Esse caminho é largo. Só que nesse caminho largo a Bíblia diz que muitos entrarão por ele.
Muitos. E eu falei, quando eu pregava sobre o Sermão do Monte, que parece que Jesus já sabia que daqueles que haveriam de ir ao céu seria a minoria do povo, porque repara, ele diz que o caminho largo, muitos entrariam por ele, e no caminho largo ele não está. Agora, repara o que ele vai dizer: porta, estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. Ele termina dizendo: poucos são os que encontram. Irmãos, o que nós precisamos ardentemente desejar é fazer parte dos poucos, não com orgulho no coração, mas com o senso de que nós somos salvos em Cristo Jesus e precisamos caminhar como aquele que está indo para o céu. Isso é para o pouco, isso é para os poucos. Sabe que a estrada é enganosa, esta que o evangelista acabou de dizer, esta estrada enganosa que conduz certamente à morte, ou na verdade, a estrada enganosa, ela conduz à morte tanto quanto a estrada que o final dela é declaradamente morte. Você me entendeu? O homem sem Deus, que faz a opção da estrada que o fim é a morte, este é o final dessa estrada, e nós que muitas das vezes tomamos um caminho inicialmente de graça, mas simplesmente queremos realizar os nossos próprios interesses, e esse caminho se torna enganoso, ele é tão prejudicial quanto aqueles que deliberadamente fazem a opção de estar longe de Deus. Tem pessoas que dizem: não, eu não quero Deus, não quer saber de Deus, não, deliberadamente se opõe a Deus. E tem as pessoas que dizem: eu reconheço ao Senhor, mas só não obedeço. Vá para o mesmo lugar, o final é a mesma coisa. Compreendeu? Então, a natureza humana, na verdade, ela precisa mais, muito mais do que a sua luz da consciência para acertar o caminho da vida. Tem muita gente que diz: eu não bebo, eu não fumo, eu sou bom vizinho. A sua consciência o ajuda a ter uma moralidade, só que não é suficiente para ver Deus. O que nós precisamos para ver ao Senhor Deus é muito mais dessa luz de consciência. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, esse Jesus Cristo que diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É desse Jesus que nós precisamos, este que é onipotente, onisciente, este que conhece o verdadeiro caminho que conduz à vida, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz que nós precisamos para encontrar o Senhor Deus. Até porque o apóstolo João, escrevendo sobre Jesus, a verdadeira luz, ele diz: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando. João 1,19. Ele diz que a luz que ilumina todo homem não é luz da consciência do homem, mas é Jesus. Por isso nós precisamos cuidar com escolhas de caminhos às cegas. Porque quando nós não convidamos o Senhor, que é a luz que ilumina o homem, para nos ajudar a decidir e a discernir os caminhos que nós tomamos, nós podemos estar fazendo escolhas às cegas. E isso é prejudicial, irmãos, a curto, médio e longo prazo. Certo é que nós precisamos em todo o tempo avaliar as nossas escolhas com a consequência de longo prazo, porque no final Jesus é quem estará diante de nós, nos avaliando e nos concedendo o resultado das nossas escolhas. Por isso, cuidado com a aparência, cuidado com os caminhos que parecem ser de Deus, cuidado com o caminho que parecem ser legais, cuidado com caminhos que parecem e não são. Parecer não é,
ser. Busque a Deus. Segundo, o nosso coração só se realizará completamente, plenamente, em Cristo. Olha o que diz o verso 13. O verso 13 diz assim, que o riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. A história. Quem gosta de circo aqui? Circo, aquele palhacinho, as coisas. Há uma história que havia um determinado palhaço que precisava animar as pessoas. Só que noite anterior ele teve uma grande perda. Só que somente ele era escalado para animar o povo. E lá estava ele com a sua máscara. Sabe aquelas máscaras deles, o seu riso é assim. Só que por trás da máscara tinha um coração aflito. Sabe, nós não vamos realizar em nós mesmos. É só Jesus que consegue lidar com as inquietações do nosso coração. Sabe que há um teólogo africano dos primeiros séculos que ele dizia que nós fomos feitos para Deus e nós só haveríamos de ter descanso quando nós estivéssemos em Deus. Repara que não há ninguém que consegue entender a criação mais do que o Criador. E o Criador não nos criou para nós vivermos isolados. Deus não nos criou para nós sermos donos de nós mesmos. Deus, Ele nos criou para ser o nosso sustentador. E Ele sendo o nosso sustentador, é aquele que há de nos realizar. É por isso que não vale a pena você colocar uma máscara. Por isso que eu gosto de o sábio, quando ele escreve no livro de Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo. Há tempo também para chorar. Há tempo para sorrir. O engano é aquele que é imbuído de um pseudo-cristianismo, acha que o crente não pode chorar. E o crente chorando, ele está em pecado. Que coisa mais tola é pensamento desse tipo. Nós podemos e devemos chorar quando o tempo é de chorar. Devemos sorrir quando o tempo é de sorrir. Não podemos viver de forma hipócrita, ou seja, chorar quando deveria sorrir e sorrir quando deveria chorar. Não, devemos ser real e leal diante do Senhor, ser fiel com o Senhor. Sabe, meu irmão, minha amada irmã, confiar no nosso coração para atingir a vida também é uma escolha tola, porque o nosso coração é frágil, o nosso coração é enganoso. Então a minha fé não é fundamentada naquilo que eu sinto. A minha fé não é fundamentada no que emana do meu coração. Olha o que Jeremias fala sobre o coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Ele diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, confiar no seu coração para seguir a Cristo é perigoso. Confia em Cristo para seguir a Cristo. Confia em Cristo para seguir a Cristo. Não esqueça disso. O coração é enganoso porque há um constante conflito dentro de nós. O conflito por causa da nossa percepção humana limitada e obscura quanto à verdade, porque a única verdade é Deus, e toda verdade fora de Deus é obscuridade, e muitas das vezes nós estamos numa luta constante com isso dentro de nós, e
nós também lutamos exatamente com a verdade do Senhor Jesus, a realidade propriamente dita. Porque nós queremos sempre agradar o nosso próprio coração. É como Paulo disse, infelizmente, as coisas que eu não gostaria de fazer parece que me rodeiam. Chega para! Quantas das vezes você se propõe a fazer algo que você sabe que é bem e que Deus se agradaria e você não faz? Quando você confia demais em você. Quando você confia viver a vida cristã a partir das suas próprias forças, não vai muito longe. O interesse de Deus parece muitas das vezes não nos interessar. E aí é que é o grande paradoxo do cristianismo. É eu dizer que amo a Deus, mas não me alegro com aquilo que alegra a Deus. Parece algo esquisito. Mas Paulo continua dizendo para nós aqui, Romanos 12, 2. Não amoldem ao padrão deste mundo. Mas lá finalmente ele vai falar o quê? Ele vai falar, mas transformai-vos pela renovação da mente. Para quê? Repara, algo bastante importante. Paulo descreve a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Isso quer dizer que se eu confiar em Deus, que se eu deixar a minha mente simplesmente ser transformada pela verdade do Senhor, eu vou viver esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A alegria exterior, ela pode mascarar uma angústia. Você querer passar algo para as pessoas pode mascarar uma angústia, e isso, infelizmente, revela finalmente uma tristeza. Ele diz aqui, o riso esconde o coração aflito. Quantas vezes, por vezes você está passando por vale, e você quer se mostrar um crente muito forte, um crente que Deus tem orgulho de ter você como seu servo, e aí você sai sorrindo, mesmo quando não é o tempo disto. Sabe qual é o nome que se dá isso? Hipocrisia. O que nós precisamos entender, algo bastante certo, é que Cristo precisa ser o caminho que nós escolhemos caminhar. Quantas pessoas, meus irmãos, você deve conhecer que em nome de busca de uma alegria, se entrega às aventuras da vida, achando que haveria de ter uma paz, tranquilidade e sossego, a felicidade. Quantas pessoas você sabe e conhece que em busca de uma alegria se entrega a noites de paixões desenfreadas, muitas das vezes ilícitas, indivíduos que se entregam à bebida, à droga, se entrega e se morre ou se mata no fundo de uma garrafa atrás de felicidade. Quantas pessoas vocês conhecem, talvez, que atrás de uma felicidade correm em sedução, droga, tantas ilusões? Sabe por quê? Porque o inimigo cega o entendimento dos descrentes. Paulo diz isso à igreja de Corinto. Quando o inimigo cega o entendimento do descrente, ele não consegue ver o caminho que ele deve andar, que é o caminho de Cristo. E isto gera no coração dele simplesmente uma vida de pecado. Só que nós não podemos esquecer que todo o pecado tem uma consequência. Paulo diz que a consequência do pecado é morte. Ou seja, a plenitude da vida nós só poderemos encontrar em Jesus Cristo, porque Paulo termina dizendo que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Por isso, queira viver os momentos que você precisa viver com intencionalidade e procurar glorificar a Deus no tempo em que você estiver vivendo. Deus, Ele nos dá a liberdade de escolher
andar uma vida reta nos caminhos do Senhor, ou andar como nós achamos que deveríamos andar, mas Ele também nos dá a responsabilidade de arcar com todas as consequências das nossas escolhas. Por isso, busquemos a vontade de Deus em nossas decisões. Busquemos ao Senhor. Terceiro e último aspecto, está no versículo 14, é que a plantação é opcional, é facultativa, mas a colheita ou retribuição, ela é inevitável. Olha o que o texto diz: o desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Dito de outra forma, cada pessoa colhe o que planta. Como eu gostaria que todas as árvores em torno desta igreja, em torno da casa pastoral, transformassem em jaqueira, produzisse jaca. Gostaria muito, irmão Silvio, termos jacas, coisa maravilhosa. Mas só que não, porque não plantaram jaqueira, plantaram um negócio meio esquisito ali, que entra arrebentando na parede da casa dos outros. Pois é, aquilo que plantaram, aquilo não vai dar jaca no final. Ou seja, a gente só vai ter o que plantou. Então, meu irmão, aprenda. Sabe por quê? Porque a lei de semeadura é verdade. João, ele vai falar algo bastante importante, e o Senhor revela isso a ele na ilha de Patmos. Apocalipse 22, 12, ele diz: e eis que veio sem demora, Jesus falando: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Repara que a lei da semeadura não é uma produção da igreja, não é uma ordem ou uma intimidação do pastor para... Não, é a palavra de Deus. Ele disse: olha, eu venho sem demora, e nas minhas mãos eu tenho galardão, recompensas. E agora, como vai ser distribuída esta recompensa? Cada um segundo aquilo que fez. Então, eu preciso saber o que eu estou escolhendo, eu preciso saber que caminho eu estou, porque no final eu vou receber. Eu vou receber o quê? Isso você e Deus sabem. Sabe, as pessoas irão receber aquilo que escolheu. Só que muitas das nossas semeaduras haverão de ser colhidas com juros e correções. Repara o que o sábio escreve em Provérbios 22, 20, 22, 28, na edição Bíblia Vida. Ele diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia mal, recebe maldade, e perde todo o poder que possuía. Olha só como que a produção e a escolha de caminho mau parece que complica as coisas um pouquinho. Semeia vento, vai colher tempestade. Então nós precisamos cuidar naquilo que nós estamos plantando, naquilo que nós estamos colhendo. Irmãos, faça o bem. Faça o bem em todo o tempo, porque o Senhor irá recompensar conforme nós procedermos. Tenha o seu coração gracioso, generoso. Mas para quem planta o mal, a colheita será desastrosa. Por isso mesmo, o sábio escritor de Provérbios,
Ele vai simplesmente nos ajudar. Ele vai apontar para nós o desafio de uma salvação e um lar verdadeiro, no final do caminho que leva à vida. No final do caminho que leva à vida, à salvação e um lar verdadeiro. Façamos opção de escolher este caminho da verdade. E não vivamos simplesmente de experiências humanas, porque o que nos salva é bem mais do que experiências humanas. Sabe? O homem precisa, para ser salvo, algo fora de si, porque ele mesmo não consegue produzir a salvação. Por isso, irmão, o caminho que você fazer ou escolher para fazer, tenha de vida conta que é o caminho cujo Deus é o Senhor dele e cujo Jesus é este caminho. Eu costumo dizer, e Jesus diz que Ele é o caminho. Isso para mim ensina-me muita coisa, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho, Ele é o ajudador do caminho e Ele é o que está no final do caminho nos aguardando. Esse é Jesus, da qual precisa ser nosso Senhor. Por isso, o caminho do pecado leva à morte física, à morte moral, leva à morte social. Mas o caminho da vida é o caminho fundamentado pela santificação, uma condição única para que nós conseguimos ver o Senhor, porque Ele diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso, nesta noite, eu quero concluir dizendo para você: siga Jesus, obedeça a Jesus, viva com Jesus e viva nele, para que você seja guardado no caminho. Siga Jesus, obedeça a Jesus, viva com Jesus e viva em Jesus, para que você permaneça no caminho cujo final seja a vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra, a Tua perfeita palavra que nos anima, nos encoraja, nos desafia. Quero louvar-te, Pai, pelos benefícios que nós temos quando consagramos-nos à Tua palavra. Por isso, ajuda-nos a seguir o caminho de Cristo. Ajuda-nos a obedecer os ensinos deste caminho. Ensina-nos a viver com o Senhor deste caminho e a viver nele diuturnamente, maneira que nós possamos ser achados no final de tudo como servos bons e fiéis, que no caminho obedeceram o Senhor e que com o Senhor haverão de viver para sempre. Abençoe a Tua igreja e ajuda-nos a aplicar esta palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde. Te dê uma noite de paz e uma noite de reflexão. Quando você chegar na sua casa, leia novamente. Leia novamente esse texto e descanse nas promessas que estão nele. Amém? Sendo assim, ficamos de pé, vamos orar, vamos para casa. E aqueles que nos visitam nesta noite, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vós.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela igreja reunida aqui. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela Tua palavra que fora pregada, exposta nesta noite. E nós queremos pedir que Teu Espírito Santo venha a aplicar esta palavra na vida de cada um dos meus irmãos aqui presente. Que nós não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes delas, Senhor Jesus. Nos capacita isto. Nós queremos Te agradecer pela palavra do Senhor. Fortalece-nos, Deus, e nos dê a cada dia que passa o prazer de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor pela Tua palavra. Dai-nos prazer de meditar nela de dia e de noite. Dai-nos prazer de orar. Dai-nos, Senhor, prazer de viver uma vida cristã genuína. Nós oramos em favor daqueles que nos visitam nesta noite. Rogamos a bênção do Senhor, o direcionamento do Senhor, que o Senhor venha aumentar a fé de cada um, em suas necessidades atenderem pelas Tuas infinitas misericórdias. E nós agora, Senhor, que vamos aos nossos lares, rogamos a Tua mão sobre nós, nos leve em paz, livra-nos, Senhor, de todo perigo, livra-nos, Senhor Jesus, de toda inquietação noturna e faz-nos descansar em Ti. Uma vez mais, lembramos do pastor Biafra e clamamos a Ti em favor dele, de toda a sua família. Senhor, seja com Teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e a nós, hoje e sempre. Amém.